Chega de todo ano ficar fazendo aí centenas de promessas de mudança de hábitos, mudança de comportamento e depois na prática isso não durar nem 3 meses. Eu sei que isso já aconteceu com você e o sentimento é bem desanimador, né? Como se ter uma vida melhor de uma forma geral não fosse para você ou simplesmente não fosse possível. Mas pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, tranquila, porque hoje eu vou te explicar todos os principais erros que você sempre cometeu e por isso você não conseguiu ter uma mudança de hábito efetiva na sua vida, é claro, de acordo com os conhecimentos científicos, porque aqui não tem achismo, fechou? O meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre hábitos, sono, emoções e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Já imaginou chegar no final do ano que vem extremamente orgulhoso, orgulhosa por ter cumprido todas aquelas promessas que a gente faz todo ano, ter batido todas as metas que você colocou para a sua vida. E isso tudo, é claro, como uma consequência de ter mudado e mantido todos aqueles hábitos que todos nós já estamos cansados de saber que são extremamente importantes para ter uma vida melhor de forma geral. Sabe aquela sensação de olhar para trás e quase que não reconhecer a pessoa que você era ou a vida que você tinha? Isso ia ser incrível, né? Mas infelizmente isso não é uma realidade para a grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai chegar no ano que vem com o sentimento de frustração e arrependimento por ter passado mais um ano sem evoluir, mais um ano estagnado e quem sabe até na verdade não tendo regredido em diversos aspectos. Mas a boa notícia é que a diferença entre quem vai chegar no final do ano feliz e realizado, orgulhoso, e quem vai chegar triste, frustrado, meio chateado, é um pouco de conhecimento e um pouco de comprometimento de aplicação. Além disso, felizmente, a mudança de hábitos já é um assunto muito estudado pela ciência. A gente já tem boas conclusões aí do que fazer ou não para esses hábitos mudarem e assim a sua vida melhore. Então, antes de eu começar realmente a te explicar como que um hábito funciona no seu cérebro e quais são os maiores erros que você comete toda vez na mudança de um hábito, eu queria te dizer que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo algumas referências científicas de tudo isso que eu estou falando. Para quem for um pouco mais curioso ou quem for da área, já tem uma fonte ali prontinha para você estudar um pouco mais. Mas como eu sempre digo aqui no meu canal, se você não for da área, não precisa se preocupar, tá bom? Esse já é o meu trabalho já é trazer todo esse conteúdo aqui filtrado e de maneira prática para você aplicar na sua vida. Então é só assistir até o final que você vai entender tudo e é claro, né? Não só assistir e sim aplicar tudo isso que eu estou falando. Então vamos lá. Para começar, eu acho importante você entender um pouco melhor o que realmente é um hábito e como isso funciona na sua cabeça. Por que que um hábito, por que que isso parece tão mágico e tão importante assim, né? Por que que as pessoas falam tanto disso? E o primeiro ponto importante sobre esse tema é que você, percebendo ou não, mais ou menos metade de todos os comportamentos que você tem no seu dia são habituais. Hábito não é só quando você sente aquela super vontade de comer uma sobremesa depois da janta ou quando você não consegue controlar aquele desejo de encher a cara numa sexta-feira. Literalmente os hábitos estão em tudo na nossa vida. Daí você começa a ter um pouquinho mais de noção o quanto que os hábitos afetam nossa vida. Esses comportamentos automáticos estão acontecendo o tempo todo no seu trabalho, eles estão acontecendo o tempo todo nas suas relações pessoais, no jeito que você cuida de você mesmo e por aí vai. E só para você ter uma noção, o oposto de um hábito é o que dentro da ciência a gente chama de comportamento direcionado à recompensa, que de maneira bem simples e bem prática, o que difere um do outro é o esforço cognitivo que você tem que colocar para aquela ação acontecer. Sabe quando fazer algum exercício físico é um martírio para você? Parece que você tem que se esforçar muito, você chega a ficar cansado só de fazer aquilo acontecer, só de chegar na sua academia, na sua dança ou o que seja. Isso nitidamente ainda não é um hábito, isso é um comportamento zero automático. Realmente você tem que fazer muito esforço mental, muito esforço cognitivo para isso acontecer. Já provavelmente, assim como a maioria das pessoas, você já tem um comportamento habitual, automático de toda vez que você senta, seja num sofá, numa cadeira ou às vezes até no seu carro,
pegar o celular e entrar em alguma rede social. Mesmo que você já tenha feito isso 5 minutos antes de você sentar. Isso já é um comportamento extremamente habitual na maioria das pessoas. Esse é um exemplo de comportamento automático, de um hábito, porque ele não foi pensado de nenhuma forma, ele não foi premeditado, não passou pela sua consciência, vou pegar o celular e vou entrar ali no meu WhatsApp ou no meu Instagram. Simplesmente é algo que aconteceu, foi totalmente automático, é um comportamento que ele acontece de uma maneira específica dentro de um contexto específico. É como se o seu cérebro ele já tivesse determinado, toda vez que você sentar, simplesmente você vai pegar o seu celular, abrir alguma rede social e verificar. E eu poderia literalmente ficar horas e horas aqui falando como funciona o seu cérebro dentro de um hábito ou do ponto de vista comportamental também, mas o que você precisa saber hoje para esse vídeo aqui são as 3 principais variáveis que vão fazer você parar de se esforçar excessivamente, você se desgastar o tempo todo para realizar alguns comportamentos relativamente simples, né? Muitos dos hábitos que a gente quer mudar, na verdade são simples, mas a gente não consegue manter eles. E como eu disse, são 3 principais variáveis, que a primeira é a motivação, que vai ser aquela responsável por liberar aquela famosa dopamina. O segundo é a complexidade desse hábito. E o terceiro é a nossa percepção de valor sobre aquilo, a nossa percepção de evolução e de benefícios daquele comportamento. E ficou um pouquinho por cima aqui ainda, porque agora eu vou entrar aqui na parte dos erros que você sempre comete numa mudança de hábitos e eu vou explicando ali, eu vou pegando como gancho cada uma dessas variáveis, tá bom? E o primeiro erro fatal que eu tenho certeza que você já cometeu é procurar os benefícios errados. E talvez você vai pensar aí, né? Mas como assim, Kelvin? A vida é minha, eu que sei o que eu estou buscando de benefício daquilo, mas calma que não é bem assim. O que acontece é que quase todos os hábitos que a gente precisa mudar para realmente a nossa vida melhorar, eles só vão apresentar, a gente só vai perceber os seus benefícios depois de muito tempo. Eles requerem muito esforço, muito tempo para começar a aparecer aquilo que a gente está buscando, né? Aqueles benefícios mais nítidos ou mais desejáveis de uma forma geral. O melhor exemplo para explicar isso aqui é a questão do exercício físico, né? Vamos pegar uma musculação aí. A maioria das pessoas entra na academia pensando em perder tantos quilos ou quem sabe ficar mais forte, enfim. Mas esse tipo de resultado ele só vai aparecer para o longo prazo, é uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia, nem em algumas semanas e provavelmente nem em alguns meses. E o que vai acontecer é que se você focar só nessa recompensa, você vai ter uma grande frustração e vai acabar largando o comportamento no meio do caminho, você não vai formar esse hábito e novamente você vai ter passado mais um ano aí sem ter mudado esse comportamento, sem ter incluído esse pilar tão importante para a sua saúde. Mas em contrapartida, com só 2 semaninhas treinando mais ou menos, você já vai notar uma diferença imensa no quanto que você fica ofegante para as coisas do seu dia a dia, o quanto que o seu sono melhorou, o quanto que a sua disposição, aquela sensação de energia também aumentou e até no sentido de bem-estar no geral, né? Como você se sente ali, se você está um pouco mais positivo, mais alegre, enfim, as suas emoções também tendem a melhorar bastante. E são esses tipos de benefícios que você precisa focar no início, porque esses são os benefícios de curto prazo. São esses benefícios que vão te dar substrato para você continuar executando esse comportamento até ele se tornar realmente um hábito e também até você receber aqueles resultados, aqueles benefícios de longo prazo, que é o que geralmente todo mundo quer. A mensagem aqui é principalmente naqueles hábitos novos, né? Principalmente no início da mudança de um comportamento, você tente focar naqueles benefícios de curto prazo, que independente se é aquilo que você está buscando no final ou não, já vai ser interessante para você de alguma forma. E isso aqui é muito importante porque mexe tanto no pilar da motivação que eu falei para vocês, tanto naquela questão de percepção de valor desse comportamento. Você aumenta a sua motivação porque você está percebendo que aquilo está te levando em algum lugar. Então parece algo simples, algo bobo, mas não deixa de fazer essa reflexão e realmente perceber todos esses benefícios do seu novo hábito. Já o segundo erro que você comete é tentar mudar tudo de uma vez. Isso aqui eu vejo todo mundo fazendo quando vira o ano, né? Parece que virou o calendário ali, as pessoas acham que magicamente todos os seus problemas, toda a sua vida vai melhorar, todos os seus hábitos ruins vão ser deixados para trás e todos os hábitos bons vão passar a ser executados daqui para frente. E galera, isso é um grande tiro no pé, tá bom?
Lembra que eu falei para vocês que no começo de um hábito, ainda quando ele é um comportamento direcionado à recompensa, você precisa de um esforço cognitivo muito grande? Então, essa nossa capacidade de autocontrole é limitada. Não tem como a gente assumir um esforço tão grande, mudando várias coisas ao mesmo tempo e isso ser sustentável para o longo prazo. E até num quesito mais cerebral, a nossa capacidade de neuroplasticidade, que é a mudança estrutural física do nosso cérebro, ela é limitada. Principalmente se você está tentando colocar um monte de hábitos e um monte de atividades completamente novas para você. Eu sei que a vontade é sair resolvendo tudo de uma vez, né? É realmente mudar a sua vida de uma hora para outra. Mas não é assim que funciona. O nosso cérebro, o nosso comportamento, ele precisa ser mudado gradualmente. Para a grande maioria das pessoas, isso vai ser um tiro no pé e só vai atrapalhar. Escolhe aí 2, 3 comportamentos que são muito importantes para você, que realmente vão mudar a sua vida de uma forma geral e foca neles, foca toda a sua energia neles. Mantém isso, não desiste, realmente leva até o final. Até porque, dependendo do comportamento que você manter, ele vai acabar funcionando como um hábito angular, né? Você realmente conseguir mudar, melhorar isso, vai começar a melhorar outras coisas na sua vida também. Eu já até tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre hábitos angulares, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, que pode ser interessante para você também. Mas a ideia aqui é o que? Pega esses 2, 3 comportamentos, deixa eles realmente entrarem na sua vida, né, se tornarem habitual e depois você vai incluindo outros. Pensa que a mudança de comportamento e a evolução na vida de uma forma geral não é uma corrida de 100 metros. A mudança de comportamento é uma maratona, onde quem vence não é quem vai mais rápido, e sim quem mantém um bom ritmo do começo até o final, tá bom? E antes de eu entrar no terceiro erro, eu queria te pedir já para deixar a curtida aqui nesse vídeo, já se inscrever no canal, porque esses tipos de sinais são muito importantes para o YouTube saber que esse aqui é um conteúdo de qualidade. E se você chegou até aqui, com certeza é porque esse conteúdo está sendo minimamente interessante para você. Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar aqui, porque isso ajuda a espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, continuando aqui, algo muito comum e que até é muito relacionado com o pensamento de quem comete o erro anterior é ser perfeccionista demais. Aqui eu não estou falando sobre mudar tudo de uma vez, eu estou falando sobre aquele comportamento que você escolheu mudar, ter que atender aí a diversos padrões de qualidade, coisas específicas, né? Ser extremamente perfeito para valer a pena. Esse erro, inclusive, é um dos maiores causadores da famosa procrastinação. Mas além de fazer com que você nem comece um comportamento, o perfeccionismo também vai ser um fator muito importante para você desistir muito rápido daquela mudança, daquilo que você precisa fazer diferente na sua vida. Um seguidor uma vez até me mandou uma mensagem, né, uma pergunta lá no Instagram, falando que toda vez que ele tentava mudar um comportamento era um voo de galinha, né? Ele usou essa expressão que eu me lembro. Basicamente, ele começava com toda a energia, né? Parecendo que ia deslanchar, fazendo tudo perfeitinho por 2, 3, no máximo 4 semanas e depois esse voo caía e ele voltava para a vida que ele tinha antes, voltava para todos aqueles comportamentos errados e não mantinha essa mudança, né? É por isso que é um voo de galinha, né? Ele sobe, vai muito forte, mas logo ele cai. Como eu disse antes, quanto maior a complexidade de um comportamento, maior a dificuldade dele se tornar um hábito. Então, você não quer começar a jogar esse jogo já no hard. Você quer começar no easy, no fácil, com o mínimo de dificuldade possível. Não tenta começar a fazer uma dieta e simplesmente mudar tudo de uma hora para outra. Parar de comer todo o alimento que você gosta, passar a comer só alimento que você odiou a vida inteira, cozinha sem sal, pesa tudo aquilo que come e ainda não vai mais em nenhum evento social. Você acha mesmo que isso vai dar certo, que isso vai ser sustentável para o longo prazo? Não vai. Deve ser a terceira ou quarta vez que eu falo sobre isso em algum vídeo meu, mas você precisa adotar o conceito, a filosofia do 1%, de ser 1% melhor a cada dia. Aos poucos você vai deixando esse comportamento, esse hábito mais redondinho, mais perfeito, né? Um pouco melhor de forma geral, mas isso não precisa ser repentino, tá bom? Fica melhor 1% a cada dia.
No exemplo aí da dieta, começa com o básico ali, tenta evitar as frituras, tenta trocar o seu refrigerante com açúcar pelo zero, tenta colocar uma saladinha ali no seu prato. É aos poucos que a gente vai melhorando, vai refinando essa dieta, por exemplo. É um degrauzinho de cada vez. Você não tem noção o quanto que essa melhoria contínua e constante tem de poder na sua vida. Em 2 anos você se torna irreconhecível. Eu mesmo sou um exemplo disso. Aos poucos eu fui mudando os meus comportamentos ali, meus hábitos e até os meus pensamentos. Confia em mim, vai aos poucos que é muito melhor. E o quarto erro acaba sendo uma consequência dos 2 erros anteriores. Você tenta mudar tudo de uma vez na sua vida, você tenta fazer com que essas mudanças sejam extremamente perfeitas e o que acontece é que algumas vezes você vai errar e em algum momento você realmente chuta o balde e desiste de tudo. Então esse quarto erro aqui é não tolerar erros. Que coisa, não? Aqui eu nem preciso me alongar muito, eu acho, mas você precisa saber que furar um hábito, fazer alguma coisa errada, sair do planejamento que você traçou é totalmente normal, tá bom? Isso vai acontecer. Já entre nessa sabendo que você vai errar algumas vezes e não tem problema. Pega um pouco mais leve consigo mesmo, principalmente no início de toda mudança é muito difícil e você vai cometer um erro algumas vezes sim. Fez alguma coisa errada, saiu do plano, não tá tudo perdido, tá? Simplesmente no dia seguinte volta para o plano, volta para aquilo que você precisa fazer, combinado? E o último erro, e talvez até o mais importante, é você não mudar o seu ambiente. Se você é uma pessoa que já me acompanha aqui, você está cansado de ouvir sobre isso, mas não tem jeito porque isso é muito importante. Para quem não sabe, ambiente é tudo que está à nossa volta, tudo literalmente. Até você, na verdade, conceitualmente, faz parte do seu ambiente e acaba mudando ali, modulando, influenciando o seu comportamento. Mas o para hoje, o importante aqui para a gente é você entender as 3 principais camadas, os 3 principais aspectos do ambiente, que são as pessoas que estão à sua volta, a sua organização e as suas redes sociais. Eu diria que realmente esses 3 aspectos são os mais importantes do ambiente para o nosso comportamento. Muitas vezes as pessoas tentam e tentam mudar de hábitos, não sabem porque não conseguem e o problema, um dos problemas está mais perto do que você imagina. Se você não muda pelo menos um pouquinho aí, as pessoas que convivem com você, a organização da sua vida como um todo, a sua rotina e as pessoas que você acompanha todo santo dia em rede social, eu diria que é quase impossível a mudança de um comportamento, a mudança de um hábito. Imagina uma pessoa que sabe que precisa diminuir o consumo de bebida alcoólica e ela decidiu que não vai mudar nada do seu ambiente. Ela continua ali saindo 3, 4 vezes na semana com todos aqueles amigos que bebem pra caramba, que são as pessoas que sempre beberam com ela. Essa pessoa vive assistindo em rede social todos os dias ali, só aqueles influencers, que só mostra zoeira, balada e bebida. E no quesito da organização, você entra na casa da pessoa e o que não falta é garrafa para todo lado. Você consegue enxergar o quanto que isso dificulta a mudança dessa pessoa, o quanto que todo esse ambiente aí, as 3 camadas, vão acabar influenciando para essa pessoa não conseguir mudar? Eu não sei se está um pouco de barulho de chuva aí para você, está caindo o mundo aqui, mas o ponto desse erro é que não tem como seu ambiente não te afetar, tá bom? E você precisa começar a controlar ele para que ele seja positivo e não negativo para você, para que ele te ajude e não te atrapalhe, tá bom? Muita gente é relutante sobre esse ponto aqui, mas coloque em prática o que eu estou te falando. Faz isso, começa a observar, começa a controlar o seu ambiente e depois volta aqui e coloca nos comentários o que você achou, o quanto que a sua vida mudou. Porque eu sei, por diversos estudos, o quanto que o ambiente afeta o nosso cérebro e afeta o nosso comportamento. E uma mensagem bônus final que eu gostaria de deixar para vocês é foca em completar as tarefas do dia a dia. Foca em conseguir passar, completar dia após dia a mudança de vida que você quer para você. É importante curtir o processo e realmente perceber ali todas as fases e todas as dificuldades disso também. Tenta esquecer um pouco toda aquela grande mudança que você quer lá na frente. Tenta focar ali no que você está fazendo, não ficar procurando atalho aqui e ali para tentar acelerar esse processo. Realmente viva esse processo, isso é muito importante. Todo esse processo onde você vai aprendendo, vai aperfeiçoando e até vai se conhecendo um pouco melhor, torna a gente uma pessoa melhor.
A mudança de hábitos não é fácil, mas ela é simples no final das contas. Aliás, se você sentiu falta de algum ponto específico, de alguma questão aqui nesse vídeo sobre hábitos, eu vou deixar linkado aqui em cima uma playlist que eu tenho onde só tem vídeos sobre hábitos. Ali eu concentro todos os meus vídeos sobre esse tema, tá? Então, se faltou alguma coisa para você, muito provavelmente eu já respondi em algum outro vídeo. Então, se eu fosse você, eu já clicava nessa playlist porque algum conteúdo que está lá com certeza vai te ajudar. Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, interessante e realmente tenha te ajudado. E eu peço novamente para você curtir aqui embaixo, não deixar de se inscrever, porque eu lanço vídeos toda semana, tá bom? Se inscreve aí no canal e eu te vejo na próxima.